Buenas tardes e buenas noches. Sejam todos muito bem-vindos à segunda parte do episódio O Teatro Épico com Alexandre Mate. Se você ainda não ouviu a primeira, volte ao episódio anterior. Mas, se você já explodiu a sua cabeça por lá, siga em frente e boa aula. Merda! Bom, então, aí, Pedro, vamos chegando mais àquela questão que você apresenta. Portanto, no primeiro momento, do ponto de vista da chamada a produção erudita, que mesmo o épico de esquerda vai se inserir inicialmente, estruturalmente, na chamada arte erudita. Muito bem, vocês três me digam lá o que significa a etimologia de erudito. Se a gente vai à raiz da palavra erudito, a gente usa direto. Digam-me lá, sem consultar o computador agora, vai. Que vocês sabem. Detentor do saber, alguma coisa assim? Não. Erudito. Eu relaciono erudito a algo que é sábio, mas eu acho que tem a ver com o tempo, assim, algo que já... O povo não é erudito? A principal oposição que se apresenta historicamente é entre os eruditos e os populares. Por exemplo, William Shakespeare foi considerado um popular no tempo dele pelos espíritos universitários, fazendo algo que ele criou. O primeiro erudere significa desengrossar. Erudito é aquele que não é grosso, é aquele que pensa, que elabora, que sistematiza. A oposição explícita é a cultura popular ao povo, que é esquemático, que não pensa, que repete. Isso não faz sentido. Hã? Não faz muito sentido, né? Não faz sentido, a ideologia perversa naturalizou isso. Então. As pessoas assistem o que nós estamos a fazer aqui, algumas, ou é só ouvem? Elas só ouvem. Só ouve. Só ouvem, então esses três meninos que aí estão, eles vão descrever um objeto para vocês. Não é esse aqui, não. Alguém descreva. É uma estatueta de uma pessoa com uma roupa típica do Nordeste. Tá com chapéu de cangaço, uma camisa azul com um lenço no pescoço florido. O que é isso? Não que consigo ela tem na enxergar. mão? Ela tá com uma arma? Vermelha e Uma carabina na mão. É uma cangaceira. Sim, e ela tá em pé em cima de um suportezinho pra equilibrá-la. Agora vamos... Agora chegou uma segunda figura que é muito parecida, porém com traços mais masculinos. Basicamente... E aí... Fala, Pedroca. Nos traz a lembrança de Lampião e Maria Bonita. Exatamente, estamos em plena confluência, fazendo agora oficialmente um voo para o Brasil, né, Ale? Não saímos do Brasil em nenhum momento que nós falamos em português. Nós pensamos em brasileiro, aliás. Já passou de português. O cinema falado é o grande culpado da situação. Que eu quero dizer o seguinte: se nós vamos ler os eruditos, eles vão classificar isso aqui como artesanato, não é arte. Vão classificar isso como uma arte menor, como uma manifestação menor. Isso é artesanato. Artesanato se reproduz. Veja, a telenovela é subproduto, mas há uma repetição dos mesmos motivos em todas elas. A indústria cinematográfica norte-americana é considerada a oitava arte? Mas é pura repetição de indústria de interesses comerciais. Por que então essa coisa é chamada de arte e outras são de artesanato? É arbítrio genocida. Pedro, isso é muito importante. Muito. O primeiro livro que eu li de história das artes, que eu era mais novinho que vocês são, eu fiquei alucinado, é a história social da literatura e da arte de um rapaz chamado Arnold Hauser,
que eu li é da editora Mestre Ju, que ficava em Vila Leopoldina. Eu fui comprar em Vila Leopoldina, zona oeste da cidade de São Paulo, porque comprando na editora era mais barato, 2 volumes, e eu comecei a ler. Eu fiquei encantado. O Hauser é uma primeira pessoa que eu tive acesso que vai denunciar o arbítrio na classificação dos detentores das manifestações eruditas. Por que uma sinfonia clássica, erudita, chamada erudita, não pode ser equicomparada, por exemplo, a uma sinfonia de cordas no Brasil? E tem uma a Helena Meirelles. Vocês já ouviram falar de uma violeira do Mato Grosso? Uma mulher que basicamente tinha muita dificuldade de saber ler e escrever. Os irmãos delas tocavam, como ela era mulher, ela era interditada e proibida de tocar, ela pegou um pedacinho de pau, pôs barbante ou alguma coisa semelhante a barbante, e ela via os dedos dos irmãos, e ela foi uma das maiores violeiras do Brasil. O Brasil não conhece o Brasil, esta é que é a verdade, né? Então a gente não sabe quase nada. Então trata-se, Pedro, de um preconceito. O épico, ele vai exatamente, voltando a uma das metáforas iniciais fundamentadas na minha vida de educador, que eu adoro, né? Trata-se não de preencher o que é vazio, com ideologia perversa, com manietação, manipulação, coisificação dos sujeitos, mas evidenciar o vazio. Quem evidencia o vazio da história, das relações, da ideologia perversa, é o teatro épico, numa perspectiva dialética, rapidinho. Então, o teatro épico, a estrutura do épico sempre existiu desde a antiguidade clássica. As manifestações populares são épicas por excelência. Tem um conjunto de características. Eu estou acabando de escrever um texto, depois eu coloco à disposição de vocês. É um curso que vai acabar também, que eu estou ministrando na SP Escola de Teatro. Nós estamos fazendo um trabalho maravilhoso de levantamento do sujeito histórico teatro de grupo, agora do estado de São Paulo. Já fizemos de São Paulo, Grande São Paulo, o livro saiu maravilhoso. O Instituto vai ganhar, é evidente. Todas as instituições de ensino de teatro ganharão um volume que está muito belo, prestando tributo e justiça aos trabalhadores e trabalhadoras da cena. Grupo, não teatro comercial. E não interessa para nós se porque já tem prestígio, todos os prestígios necessários. Bom, aí eu estou terminando esse texto com as várias características que singularizam as diferenças entre o teatro burguês e o teatro épico. Só que o épico, como se trata de uma forma popular que foi tomada e retrabalhada, ressignificada ao longo da história, vai ganhar fundamentalmente uma determinação icônica de trabalho de construção da beleza da cena. No agitprop, isso não tem essa preocupação, porque o agitprop trata-se de uma manifestação fundamentalmente popular no que diz respeito à forma e à recepção, tá? Tanto na estrutura de que se lança a mão, fundamentalmente comédia, como nos temas urgentes, necessários, a partir de um ponto de vista político, de outros detentores que não os detentores da hegemonia do poder, e são apresentadas em qualquer espaço e são obras rigorosamente porosas, tá? Então, não se trata, o trânsito com o épico vai acontecer no assunto, no aterramento histórico com explicitação de um ponto de vista claro, determinado, que é o ponto de vista popular. E no nosso caso é sempre o mais progressista, ainda que seja tomado por uma ideologia perversa, etc. e tal, né? Se a gente pensar do ponto de vista político, classista. Olha, bem, então...
fazendo uma Desculpa, perceberam? Não, mas esse aí já foi engolido, né? Ele já engoliu. Esse aí Foi engolido pelo Mofa. pelos modos, enfim. Ó, é o seguinte, fazendo uma analogia, aqui na Santa Cia a gente investiga o rito manifesto, que é basicamente rito, mito, manifestação, festa, alquimia e tecnologia. Só que tudo isso sob o prisma da antropofagia, né? Tendo a antropofagia como uma visão de mundo. E ouvindo o que você falou do épico, tanto no seu na forma dramatúrgica, em como ele é organizado, como ele traz os temas, me vem muito essa analogia com o Brasil e com o... não necessariamente só com o teatro antropofágico do Oswald, né? Mas eu acho que com todos os grupos aqui em São Paulo, que tem a Oficina, tem nós, tem a antropofágica, o Nietzsche, enfim, existem outros grupos aí, né, que também trabalham nessa perspectiva, mas eu vejo como isso já devora, né, já traz, é só a gente comer de lá para quase que perceber coisas que a gente também já traz no nosso fazer. E eu acho que eu não te mandei, a gente ainda não se conhecia na época que a Santa Cia estava na rua, mas eu vou te enviar para o seu e-mail, enfim, no nosso contato, o vídeo de Cora Primavera. Foi o nosso espetáculo de rua com 45 pessoas, que eu acho que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, entendeu? Com orquestra na rua, com coro de atores, enfim. Com a cena do Roberto Carlos. Tem cena do Roberto Carlos, você falou da estrutura dramatúrgica, né? Eu quero Agora ele... Cada cena quase tem uma linguagem, né? Os quadros dentro dos atos e vai brincando. Linguagem, você vai usar o conceito que é estilismo. Não é uma linguagem, você transita com linguagem cinema, teatro, etc e tal, né? As plásticas, música, mas o tratamento é estilístico. Estilismo. Estilo, em latim, é traço, é um traço caracterizador. Você é uma pessoa estilística, depois você pode se descrever como você está vestido. Realmente, ele é bem estilístico de nós quatro, não é? Depois vem o Demétrio, Tem uma produção, né? o Henrique e eu correndo lá atrás, bem quase pelado, né? Sem nenhum estilo. Mas veja, é isso. Eu quero, por gentileza, que não seja uma promessa vã. E a pergunta em nota de rodapé é a seguinte: vocês fazem parte desse material que eu coordenei lá na SP, do Teatro Sujeito Histórico e Teatro de Grupo? E veja, porque são relapsas. As senhoras são pessoas relapsas, porque eu enviei... É uma luta, então, depois nós vamos conversar sobre isso também, porque eu estava escrevendo hoje, nesse segundo volume do Estado de São Paulo, eu criei um nome assim, Portas com o Passado. Por que com o passado? Daqueles coletivos que não entraram no volume 1 e vão entrar no volume 2. E aí, já então quero aproveitar a brecha. Brecha, hein? A brecha. Tem conotação sexual. Porque a gente tem um grupo parceiro aliado, que é o NIT, Núcleo de Investigação Teatral, que antes também partilha de Núcleo Independente Tecno-Rupestre, que também não esteve na primeira edição. E aí eu vou fazer uma ponte entre os trabalhos, assim, porque assim como a gente falou da rua, lá eu tive a oportunidade de, junto com Fred Allan, fazer uma peça baseada no Beckett, enfim, outra viagem, que chama Esta é Minha Banana, e pude evidenciar... Banana e brecha. E o gesto, caros ouvintes e ouvintes, ele fica fazendo o gesto da palma da mão, dimensionando, fica um estado paralelo em movimento contínuo. Dimensionando uma banana nanica, né? Enfim. E o Esta é Minha Banana é inteiramente virtual.
né? Lá também com um grupo, enfim, a gente pesquisou bastante o uso da tecnologia. E pude perceber, nesses 3 dias de ensaio aberto que a gente fez, que nesta atualidade pandêmica, a nossa relação de público com as peças que acontecem virtuais são muito parecidas com o público que está andando na rua e desapercebidamente se depara com uma peça. Porque assim como em Cora, no nosso trabalho aqui da Santa Cia, um público poderia chegar, olhar e a partir do que ele está assistindo ficar ou não, na internet agora também, isso também acontece. Um público vem, assiste, se gosta, fica, se não, vai. E creio que no pós-pandemia, nós, como bons antropófagos, e aí não falo nós, Santa Cia, falo nós, o teatro brasileiro, tenho certeza que a gente vai aprender muitas ferramentas, por mais rigoroso que seja esse período que a gente está vivendo, há uma fertilidade subterrânea, né, que a gente está pesquisando. Inclusive esse podcast, que pra gente virou um meio de pesquisa continuada, compartilhada, né? Sim. Tem episódios de poesia, enfim, tem outros formatos, né, Ali? Mas eu acho que agora a gente se instrumentaliza e vai talvez até poder... Não é sofisticar a palavra, mas... Vai dar bem. Mas somar com o que a gente já tem desses formatos épicos, antropofágicos, né? Aproveitando, inclusive, da tecnologia. Que era uma coisa que eles também já... Mais bonito que somar, porque pode ter uma acepção matemática, é juntar. Juntamento é uma palavra linda, eu adoro, né? E é o que a gente mais sente falta hoje, é de ajuntamento mesmo presencial. Você falou algumas coisas que eu vou escrever, depois eu vou enviar para você, para vocês, acerca desta similaridade entre o teatro de rua e o teatro virtual. Tem muita similaridade, eu tenho assistido bastante coisa, eu tenho me surpreendido. O teatro vai continuar a existir como uma manifestação, como um fenômeno estético-social que presentifica as presenças, e eu estou sendo redundante intencionalmente, e vai existir uma outra linguagem decorrente desse processo pandêmico, que é um metateatro, eu estou já criando, nos meus textos eu já tenho criado nomes, porque a gente precisa brincar com as coisas, né? E não são nomes em inglês, porque tudo aparece em inglês como se fosse a única língua que tivesse direito a batizar as coisas, porque nós somos muito subservientes e escravizados ao império, e achamos que tudo já está normal, natural, etc. e tal. Mas eu não sei de quanto tempo eu disponho, eu só queria fechar, então, talvez, Fica à vontade, a questão do épico. Nós estamos lá numa perspectiva de um épico que atravessa a história, cuja raiz fundamentalmente é popular, ligado à representação, cujo nome ainda não era teatro, vai para o teatro inventado na Antiguidade Clássica Grega, que expulsa os populares da polis, impede que eles se apresentem na ágora e que entrem nos espaços teatrais chamados de teatro, de representação chamada de teatro. Então, a partir desse processo de expulsão, vem a diáspora de homens e mulheres artistas impedidos de apresentar-se nas linguagens representacionais. E ao longo da história, exatamente o aterramento histórico, a porosidade da obra, a metateatralidade dela, que são expedientes que vão caracterizar o épico, e se você quiser usar a palavra antropofagia, é absolutamente pertinente também, porque trata-se de apropriar-se daquilo que é tido como solene, consagrado, erudito, e ressignificá-lo a partir de outros interesses e olhares, que é, inclusive, de classe, né? Bom, então há uma tendência universal, que decorre da gênese das representações, que é a iconicidade, é o trabalho com as imagens. Quando o drama é criado, ele se fecha na sala de visitas. Portanto, trata-se de reproduzir
de uma maneira mais próxima possível à sala de visitas da burguesia, bom, porque pobre não tem sala de visitas, né, como vocês sabem, e a questão da iconicidade, ela vai para aspectos muito pequenos, mas reproduzindo em minúcias o real. Quando o simbolismo, por exemplo, que vai surgir também nesse momento junto com o teatro livre, vai para a cena, ele vai defender a seguinte proposta: a função do artista não é reproduzir o real tal e qual ele é percebido, mas é reinventar este real e criar outras paisagens. Então a iconicidade volta para o teatro erudito por intermédio do movimento simbolista. Estou pensando na Europa, mas é claro que todas as tradições ritualísticas ao longo do mundo populares nunca perderam o chão da iconicidade. Por isso que tem canto, tem dança, que tem alegorias lindas, maravilhosas, que a questão do ícone é determinante. Talvez um dos grandes diretores, vocês vão ficar chocados, quem ouvir também pode ficar chocado, que tem um trabalho épico por excelência na criação, sobretudo das imagens clássicas, que é o Antunes Filho. O Antunes Filho é um diretor que não tem quase nada em termos de cenografização, porque os atores e as atrizes fazem tudo. E ele tinha um grande trabalho mesmo com relação aos coros. É só trazer à tona os últimos espetáculos das últimas décadas de vida dele, que tem uma impecabilidade no trânsito com a criação da visualidade. Tanto é que no processo de formação do CPT e do CPTzinho, visitas a museu, análise de obras, filmes clássicos é fundante para que o ator e a atriz pudessem se apropriar deste preenchimento clássico, icônico das imagens, num espaço para ele ser equilibrado, ser belo, preencher os olhos, extasiar, etc. e tal. Bom, ocorre que lá na Alemanha, decorrente das lutas populares e também dos processos russo-soviéticos, a forma que queria, o Piscato dizia, mas é uma nova forma, precisamos criar uma nova forma, precisamos de uma nova forma, que ele entendia que os assuntos fundantes, até da luta de classes todas, das lutas políticas, não podiam ser apresentados pelo drama. O que vai acontecer? Quando Bertolt Brecht chega, em 1918, na Freie Volksbühne, para um dos assistentes de direção do Erwin Piscator, ele começa por apropriar-se de algumas formas da disposição, sobretudo na Alemanha, e o expressionismo, que é um movimento maravilhoso. Eu particularmente gosto, que eu não sou ortodoxo, sou apaixonado pelo expressionismo, apaixonado. Meu pintor predileto na vida chama-se Otto Dix, que quase não figura dos manuais das antologias de artes plásticas, e é pura denúncia da deformação burguesa que promove uma guerra atrás da outra. Ele escreve Baal, o Asocial. É a primeira obra escrita pelo Bertolt Brecht. No Baal, o Asocial, trata-se de uma trajetória dividida em episódios. Portanto, Pedro, teatro popular. Tá? É uma obra que tem uma permeabilidade e é uma obra que vai contemplar as lutas entre pontos de vista de classes antagônicos. Baal é um homossexual, por exemplo. É a única obra em que Brecht deixou isso contundentemente mais visto. O resto da obra dele ele vai camuflar. É claro, se a gente faz uma leitura mais fundamentada no conceito de leitura contrapelo, nós vamos perceber outras coisas que não são tão da heteronormatividade. Os brechtianos que ouvirem eu falar isso, se ouvirem, eles ficam escandalizados, mas é o modo como eu entendo e eu consigo evidenciar em obras exatamente isso que eu estou a dizer. Não é tipo assim, né, meu? Né? Porque o que é tipo assim, eu digo para mim, eu fico quieto. Então,
a partir de Baal, o associal, a forma do drama começa a explodir. Tá? Que outras obras vão se seguir? Por exemplo, Lux in Tenebris, Luz nas Trevas, que é uma expressão latina, e ele vai contrapor uma igreja, um templo religioso e um puteiro que vão começar a disputar o mesmo tipo de público, são ligados, são vizinhos, e os detentores dessas instituições, que na aparência são díspares, fazem um acordo, né, de como um dia vai para a igreja, outro dia vem para o puteiro. Aí, vejam que coisa louca, né? Ele vai mergulhar no realismo do Zola, que era praticado, e na Selva das Cidades, que algumas pessoas reputam como sendo uma das suas mais belas obras. Alguns teóricos vão dizer que na Selva das Cidades e Lux in Tenebris vai se caracterizar como obras de estrutura naturalista, mas já com fissuras no que diz respeito ao seu modo composicional. Depois vem as peças didáticas, eu estou sendo bem sucinto, ligeiro. Nas peças didáticas tem um propósito muito interessante. Ele lê o Capital, todo o Capital, e é nas peças didáticas ou nas peças de experimentação que ele vai aplicar as leis da dialética naqueles textos teatrais. Então, trata-se de pensar que não há uma oposição entre o sim e o não, mas é entre o sim, o não e o não, contemplando o quê? Ponto de vista da luta de classes. É romper com a tradição, mas a partir de outros pressupostos que não tem esse antagonismo clássico formal, mas o antagonismo é de natureza dialética. Aí vem os musicais que ele vai fazer, que são maravilhosos, né? A importância da música também como um elemento que vai trazer um corpo narrativo fundante para aquelas obras, e finalmente o que é chamado de teatro dialético. O que é importante entender? A narrativa, ela é episódica, dividida em múltiplos episódios que têm autonomia e que podem ser pensados em conjuntos, mas entre cada episódio ele vai criar uma proposição nova, que são os expedientes de distanciamento. Então, antes de começar uma cena, ele apresenta uma narração. Senhoras e senhores, eu sou o pai de Maria. Daqui a pouco o namorado dela virá até aqui, a nossa casa, e ele vai pedi-la em casamento. Eu, no começo, vou fingir que não aceito, é um bom moço. Eu vou concordar, mas eu vou ver como ele vai se sair do ponto de vista de argumentação nesse pedido. Então, ele pré-antecipa. E isto, qual a importância que tem isso? Trata-se de evitar surpresas, susto, a estupefação. Isto prepara o espírito crítico, tanto do ponto de vista do conteúdo, como do ponto de vista da criação da cena. Como que esses criadores, ao partir de um texto, vão montar aquela cena que já está explicitada? Então, trata-se de trazer um outro elemento de natureza crítica para a obra, o do julgamento, da capacidade de julgar esteticamente aquilo que está sendo visto, a partir de uma proposição mais ligada ao espaço de representação, mas sem quarta parede. Então, é muito surpreendente, é muito interessante. Na outra cena tem um episódio que é apresentado, na outra cena tem uma canção que tem a mesma função: preparar o espírito crítico de julgamento, tanto do assunto como da estrutura por meio do qual aquele assunto foi desenvolvido. Logo, trata-se de uma análise sofisticada da forma. Aí a gente pode falar isso, Rafael, né? Então, é muito interessante, é muito interessante. Então, a dialética, o épico dialético, tem uma perspectiva política claramente definida, determinada, explicitada, e se trata de pensar o estético também como uma possibilidade
de inventariar o mundo, as relações sociais e os modos pelos quais aquilo que está naturalizado vai se apresentar. Do ponto de vista de interpretação, para acabar, vai voltar à tona, que é fruto, Pedro, nunca se esqueça disso, de teatro popular, que é a narrativa. Os gregos vão chamar isso de diegese, na criação do teatro, e não das formas populares de cultura, das representações, né? Quando o teatro é inventado, vocês viram que eu faço zigue-zague, vou e volto. Vão juntar duas coisas, né? Vão unir duas coisas, as representações populares e os rituais, em homenagem aos deuses. Sobretudo os rituais de fertilidade em homenagem a Dionisos, que é também o deus da liberação, do teatro, do vinho, dos prazeres, etc. e tal. Olha lá, o Rafael já fez um biquinho de quem gosta, o Demétrio já fez uma negação, porque não deve gostar, e o Pedro ainda está pensando se gosta ou se não gosta. Adoro. Nós três adoramos. Viva, vou chegar ao gestos, né? Então, são, que é característica fundante da permeabilidade da obra, da partitura aberta da obra, vai para a cena. Então, o que é bacana? A polifonia, vinho, tintinca, a polifonia da obra, viva. Veja, que vinho é esse? Um reservado do Chile, Santa Catarina, safra 2019, Cabernet Sauvignon. Que delícia, viva! Bom, vocês viram que isso aqui é expediente de distanciamento da narrativa, entre aspas, oficial. Se as pessoas estão a ouvir, ou quem ouvir, vai também entender metateatralmente o que ocorre um pouco entre nós também, não fica naquela coisa rígida, séria. Eu, como professor, me transformei de professor para educador e eu fui tirando aquele caráter de escrever artigos, porque para mim, artigo, eu sempre fui um entusiasta da escritura de ensaios, porque por intermédio do ensaio as pessoas se mostram, correm perigo, não ficam de joelhos a ninguém. Tem rigor, mas a partir de um outro caminho, que é o teatro épico para mim. É o teatro épico, mas não na perspectiva, Pedro, erudita, mas juntando aquilo que alguns eruditos fizeram a partir das proposições das formas populares de cultura, que não faz parte da documentação histórica desde sempre. E a gente que é de esquerda não pode deixar isso de lado. Jamais. Ponto. Bom, o teatro épico, pelo menos então a partir de Brecht, mas acho seguro afirmar que antes dele já vinha sendo, é essencialmente marxista. Não. Você vai dizer materialista e dialético. Ele não foi, se ele transitou com a dialética, ele também fazia algumas críticas ao corpus criado pelo Karl Marx. Tá. Se você diz marxista, você vai encerrá-lo em uma cadeia. Se você falar materialista, você traz uma perspectiva muito mais interessante e legítima. E se você faz acompanhar do materialismo dialético, aí a legitimidade está dada e posta. A gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que diz, porque se a gente não pensa, a gente vai reproduzindo o discurso que os detentores de poder que se camuflam querem de nós. Por isso que eu tô perguntando. Eva, e você ouviu? Você não precisa aceitar, mas considere, tá? Considere, porque é claro que os dogmáticos e as dogmáticas, a gente sabe que tem muitos e muitas, vão fazer essa sua afirmação, que eu discordo peremptoriamente, totalmente dela, né? A palavra não é inocente. Bom, voltando lá à questão da permeabilidade da narrativa espetacular, vai aparecer uma determinação fundante da polifonia do discurso ou da narrativa cênica, que é a narração. Então, a narração, sujeito criador, ator e atriz, pode narrar
como personagem. O ator e a atriz podem narrar como ator e atriz o espetáculo e o conteúdo, a própria obra, dramaturgicamente, tanto do ponto de vista do seu texto escrito, como da sua montagem cênica. O ator e a atriz podem, a partir da obra, criticar as suas personagens. Pode, a partir da obra, criticar a obra para trazer para um contexto político mais imediato. Então, é isso que a gente vai chamar de polifonia no discurso. O intérprete e a intérprete não somem na personagem. Não. Há um equilíbrio entre quem apresenta a personagem e a personagem. Por isso que no teatro de grupo do mundo, que é uma tendência universal, e o que eu mais estudo é o teatro de grupo da cidade de São Paulo, os textos clássicos, que têm obras que são maravilhosas, elas não são tomadas como ponto de partida e de chegada, mas como ponto de partida, porque trata-se de pensar essas obras no contexto de agora. Esta que é a dialética que vai ser pressuposta pela forma. Para acabar. Bom, é um assunto apaixonante, viu, gente? Sim. E ele tem sido impedido de a gente estudar, sobretudo nas universidades, pela obviedade da estrutura preconceituosa, racista, perversa, malévola, europeia, etc. e tal, desde sempre, com raras exceções, né? Óbvio. Bom, e aí o Brecht transitando com uma nova forma, criando uma nova forma sempre como resultante de estruturas características, que para ele é o épico, dialético, né? E o desenvolvimento de determinados conteúdos a partir de pontos de vista a contemplar, a coligir, a contrapor o proletariado e a burguesia, questão da luta de classes, sempre tomando o ponto de vista do proletariado, porque ele foi um inimigo da sua classe de origem, né? Isso inclusive em poemas, e ele vai ter uma preocupação porque a linguagem representacional ou teatral, como ficou conhecida, trata-se de uma manifestação que acontece no tempo e no espaço. E esta linguagem, que vai juntar várias outras linguagens, a música, as artes visuais, várias. Por isso, Rafael, que eu chamei também a atenção em determinado momento, né? Você fala linguagem, às vezes, quando você queria falar a questão estilística. É tudo muito rápido, e para assistir a um espetáculo precisa ter uma capacidade de... Porque a arte, ela é constituída a partir de múltiplas camadas de significação. O épico vai apresentar na primeira camada de apreensão aquilo que é determinante e fundante na obra, de onde vêm os expedientes que figuram o ajuizamento crítico e estético. Então, aquilo que é essencial precisa ser aprendido de cara, apreendido de cara. E isso vai inquietando, porque o objetivo do teatro épico dialético é transitar com o espanto. Espanto significa desnaturalizar a pessoa com relação àquilo que está acomodado nas suas estruturas de pensamento. E começar a pensar, mas será que eu estivesse naquele lugar, eu faria daquele modo? Será que eu teria agido como ele agiu? Será que eu teria falado a mesma coisa? A senhora Luckerneedle, da Santa Joana dos Matadouros, é uma personagem deslumbrante. Ela troca 20 dias de prato de sopa para não denunciar a empresa cujo marido morreu num tacho de frigorífico. Vocês lembram dessa cena, né? As pessoas do sindicato querem que ela denuncie a empresa, mas ela troca por isso que para Bertolt Brecht primeiro vem o estômago, depois a morte. Né? Quer dizer, tem determinações fundantes mesmo. Pedro, é de chorar da beleza, e é claro que as pessoas perversas querem impedir que isso se desenvolva, e fizeram isso desde sempre. E o mundo da propaganda, por exemplo, abocanhou todos os expedientes
para transitar tudo em nada, essa que é a verdade, né? Bom, conceito do gestus, que se escreve gestus, uma palavra latina. A gente tem um grande tradutor maravilhoso brasileiro, chamado Gerd Bornheim, que se escreve Gerd com G, Bornheim, B-O-R-N-H-E-I-N, Gerd Bornheim. Ele é um cara muito bacana, muito interessante, germanista, transitou também, assim como Anatol Rosenfeld, com o épico. Tem um livrinho, tem livros maravilhosos, e ele vai afirmar em um dos seus livros, Bertolt Brecht, a estética do teatro, que Brecht criava coisas, tudo fruto de um pensamento sempre em ebulição. E de um dia para outro, ele criava poemas também maravilhosos, foi um danado esse homem, né? Ele traz o conceito de gestos, referindo-se ao gesto social. Então, se o épico dialético tem como preocupação o caráter de inventariar as relações sociais, tomando um partido panfletário determinado, porque não há nada mais panfletário que a indústria cinematográfica hollywoodiana, mas entretanto, é sublime, fala-se um monte de bobagem, porque é tudo camuflado, fica tudo camuflado, não se explicita. Então, esse universo dos mal-entendidos, da retórica, não foi bem isso que eu quis dizer, você me interpretou mal, e daí vai essa coisa toda, né? Retórica pura. Bom, aí ele cria o conceito de gestos. Para quê? Para chamar também a atenção de quem assiste para as contradições da personagem, que são as suas próprias contradições. Nós somos sujeitos transitórios, contraditórios por excelência, donde não é possível ter heróis. Não é, nem heróis nem heroínas. E nem messias. Tão pouco Messias. Nem heróis, nem heroínas, nem Messias. Sobretudo. Né? Bom, eu vou fazer um exemplo, e um dos três ou os três vão narrar o meu gesto, ou o gesto que eu vou fazer, que não é meu, que eu apresento, para quem nos ouve. Tá bom? Então, interpelada a Teresa Carrà, dos Fuzis da Senhora Carrà, e ela faz com que o marido, é um texto maravilhoso, do Bertolt Brecht, que algumas pessoas, do ponto de vista de um pensamento não muito bem desenvolvido, Fernando Peixoto dizia isso, depois ele se arrependeu, que ele vai dizer que a obra aristotélica do Brecht não é, e são uma série de evidências e expedientes que caracterizam a obra. Ela insufla o marido a ir para a luta no processo revolucionário que querem o término da República Espanhola. E o marido volta ferido e morre basicamente em seus braços. Ela fica nutrindo sentimentos de arrependimento, e ela vai segurar os dois filhos de 14 e 18 anos para que eles não participem do processo de luta do fronte, porque ela tem muito medo de perder os filhos. Então era uma mulher que era combativa, revolucionária, e que por uma culpa pela perda de um ente querido que ela insuflou aí para a luta, ela aprisiona os filhos. Bom, e aí ela fica muito amiga do padre. E a gente sabe, os pastores de qualquer natureza, com raras exceções, o que eles vendem, né, e o que eles têm como interesse. O cunhado dela, o irmão, chega para pegar uns fuzis que estão escondidos na casa de Teresa Carrà. A primeira coisa que ele ouve ela dizer é assim para um filho, que nós somos gente pobre não pode se meter em guerra. Ele pensa, opa, eu vou ter que entrar com outro argumento, porque se eu entrar com um argumento contundente, ela vai dizer não. A astúcia, a dialética precisa fazer parte da minha estratégia de conquista. E vai ouvindo, vem uma pessoa, vem outra, e ela sempre relutando e apresentando uma contrafaceta daquilo que a caracterizou desde sempre, como qualquer um de nós, né? Bom,
E 2 semanas atrás, eu fiz parte aí de uma discussão muito interessante, que a menina confessou que o pai é maravilhoso, mas ele é bolsonarista. Claro que eu não me contrapus de imediato, mas taticamente eu pensei o seguinte: vai ter um momento. Aí andou um pouco a conversa e disse: seu pai não é bolsonarista, seu pai está bolsonarista, porque com uma filha tão linda como você, esta pessoa maravilhosa, ele não pode ser bolsonarista. Ele está perdido, como muita gente esteve, por isso votou, e a Rede Globo foi fundamentalmente essencial para criar este ódio contra o lulismo. Vocês sabem disso, também por um outro momento. Muito bem. Teresa ficou do lado do padre. O padre vai visitar Teresa, pedindo ajuda, benemérita, Silva, etc. e tal. Ela vai ajudar, e o Pedro sacando o discurso do padre. Aí, no momento, o padre pergunta, o Pedro pergunta ao padre, depois de pressioná-lo de várias maneiras, né? E a coisa mais ou menos pré-figurante é a seguinte: não é esse o gesto, mas eu vou fazer para vocês entenderem no original, tá? Ele pergunta se o padre acredita em Deus. E ele sabe que vai acontecer, porque ele é um cara da política, um cara ardiloso, etc. e tal. Teresa está absolutamente ao lado do padre. O padre responde: eu vou fazer o gesto, depois vocês descrevem. Bom, eu vou fazer que tem 4, 1, 2, 3, 4, 5 lances só. 5 movimentos. Pedro pergunta: o senhor acredita em Deus? O padre faz o seguinte: sim, eu acredito em Deus. Ele faz o sinal da cruz, cabeça, peito, esquerda e direita, e no que teoricamente seria o amém de mãos dadas junto, ele estende fazendo a saudação do rei Heil Hitler. Pai, Filho, Terceiro Reich, né? Tributo ao Führer, no qual ele acredita. Por que a importância do gestos? O gestos é importante, esse conceito, que é muito difícil, e talvez o grupo, o coletivo que eu conheço que melhor transita com gestos na cidade de São Paulo é a Brava Companhia. Realmente, eles sabem mais do que, veja, o latão. Sei lá, porque são muito mais permeáveis, Pedro, à cultura popular. Porque realmente é um coletivo de intervenção. É um coletivo que tomou conta de um espaço e criou aquele espaço permanentemente com a comunidade do Jardim São Luís, quando estava lá, né? No decanato que eles ficaram lá. Então, a eficácia do gestos não é com relação a quem faz, mas é com relação a quem estabelece uma aliança para denunciar e fragilizar esta aliança, para a pessoa tentar dialeticamente acordar e se perceber no mundo. E não é mundo das ideias. É o gesto social, é histórico-social que determina quem é aquele sujeito, né? Então, é a mesma coisa dessa luta que nós temos. Muita gente que se diz anti-bolsonarista e que perpetra ajuizamento moral, criticando as pessoas, e uma pessoa séria não perpetra uma crítica moral. Nós não somos juízes, não somos frades, não somos padres, não somos pastoras, essa coisa toda. Então, a nossa apreensão crítica é fundamental, mas ela não pode resvalar nas questões morais. Elas podem e devem estar sempre próximas do ético, que é exatamente a origem de como o conceito vai surgir na antiguidade clássica grega, na filosofia. Ethos, ethos. Ethos, ethos. Moral e ética, né? Então, trata-se de um teatro fundamentalmente ético que transita principalmente com as apreensões estético-crítico-políticas
E o épico dialético vai se caracterizar em um expediente, em um experimento estético social. A grande questão é que a pessoa saia, isso que é o chicote, isso que é o espanto, a indagação, mas será que se eu tivesse... E eu vou terminar agora usando uma coisa da Maria Rita Kels, que eu adoro a Maria Rita Kels, adoro, é uma mulher maravilhosa, séria, uma psicanalista essencial. Ela escreveu um textozinho chamado As Raízes Cotidianas da Corrupção, que foi publicado originalmente na Ilustrada, da Folha de São Paulo, e ela diz o seguinte, as mazelas dessa vida, que uma criança apronta alguma coisa. A mãe diz a ela assim, ai filhinha, puxa vida, por que você fez isso? Seu irmão não age assim. Se o menino, digamos assim, não tem irmão. Puxa filhinha, eu entendo, né? Você fez isso, tudo bem, mas seu priminho não faz isso que você fez. Se o menino não tem priminho, né? Ah, filho, puxa vida, eu entendo que, né? Foi um ato que você teve, mas os nossos vizinhos não agem desse modo. Você não tem vizinho. E daí vai tendo o motivador de sempre instaurar aquilo que se chama de complexo de culpa na pessoa. E ela vai chamar isso, que isso se trata de uma corrupção amorosa. Nós somos perpetradores desta corrupção amorosa, nós não podemos questionar, portanto, os detratores que estão ocupando o poder agora, se nós, no nosso cotidiano, pervertemos e somos capazes de fazer o mesmo tipo de perversão, inclusive amorosa. Trata-se, o épico bota isso para nós, né? De a gente se retomar, se repensar. Veja, o que é o ciúme? Ciúme é humano? Mano, mas a gente não pode proibir as pessoas de serem e estarem do jeito que elas quiserem. Como nós somos frágeis, acho que a gente até pode dizer da nossa fragilidade, mas a gente não tem o direito de impedir que alguém que a gente ame faça o que ela tem vontade de fazer. Seus corruptos, não é? Isso é danado. Então, o espaço para tratar desde a corrupção amorosa, a luta de classes, ou o que a gente chama vulgarmente aí de Deus e sua épica, o épico pressupõe discutir todas as questões, porque não é uma obra fechada. Ao contrário. É o teatro livre. É um teatro livre, mas não no sentido burguês. A liberdade virou um sinônimo do liberalismo. Eu tenho liberdade para fazer o que eu quero. Tinha, né? No momento pandêmico, a primeira norma do liberalismo, que é o direito de ir e vir, está impedido. Então vai entender o quanto isso é só retórico, né? Só tem acesso de ir e vir quem tem grana. Não, isso que eu ia falar, né? Já era retórico muito antes da pandemia, né? Porque as pessoas falam assim, a gente é livre no Brasil. Bom, se eu quiser ir pra Paris amanhã, eu não posso, meu amor. Não pode, né? A não ser que você pague passagem 10 meses e olhe lá. Exatamente, olhe lá. Então, a gente precisa pensar, e pensar não dói, O Brecht diz que pensar é um dos maiores prazeres da humanidade, é verdade. E vocês que são jovens, as pessoas que nos ouvem, eu acho que o jovem não... Veja, eu tenho mãe, é um privilégio. Tenho uma mãe até hoje, uma mulher maravilhosa, sábia, mas tudo que ela eu não posso ser. Minha mãe é religiosa, faz crochê, assiste novela, tudo que ela faz. Ela é uma pessoa boa, eu também me considero uma boa pessoa, mas por um outro caminho, né? Então nós não podemos ter totens ou imagens nas quais a gente se espelhe para tentar ser igual, né? Então o épico é um teatro libertário, a palavra melhor é essa, Pedro. Libertário. Quanto às amarras ideológicas, a repetição de costumes incansados, né? E não é imaterial,
material, ele é material, tem esta materialidade, Rafael. Isso é extremamente importante, significativo. E é a forma que vai permitir do criador, da criadora, na criação, o trânsito com tudo o que quiser. Não tem regrinha que vai balizar, né? Isto pode, isso não pode tudo, desde que você... É isso que eu falei do ensaio e do artigo. Você tendo rigor, você pode e deve experimentar tudo em arte. Nós não estamos na vida para ficar repetindo o comportamento dos outros pais. Como você disse na sua outra vinda ao Bendita, agora eu só vou ter que lembrar a formulação específica da frase. Ele fez um duplo lófos. Lófos em húngaro é aquela palavra com duas... É aquela letra com duas palavras que todo mundo acentua, mas que não tem acento, mas que serve para assentar. Selo inteiro em tudo que faça? É isso? Ser inteiro em tudo quanto faças. É isso. Fernando Pessoa. Acho que, novamente, o Fernando Pessoa contribui na nossa roda. A nossa roda, ele falou, hein? Olha, veja vício de linguagem, nós estamos em tela. E ele diz, no que será que ele está pensando quando ele diz na nossa roda? Na nossa tela, na nossa gravação. Mas ali... O Demétrio ficou muito sério. Ele deve ter pensado na sua roda, na minha não. Ui. Procuração. Mas olha, a gente tá chegando nas 2 horas de conversa. Eu acho que batemos um recorde no Bendita. Isso é maravilhoso. Batemos. Batemos, é? Verdade. Acho que batemos. Mas assim, eu queria, do fundo do meu coração... Coração tem fundo? Tem. Mas não sei se ele tem fundo, mas, aliás, eu queria, do meu ventrículo esquerdo, que é a maior parte do coração, agradecer de verdade Por favor. a sua generosidade, o seu poder de síntese, porque esse recorde ainda não esgota nem de perto o assunto, pelo contrário, né? Acho que aí abre margem e vai ser um prazer de verdade, novamente, te receber aqui numa outra oportunidade de novo e na vida, né? Aí, pra gente manter a chama acesa. Porque é inspirador a nossa tela de conversa. O Pedro tem essa... É pena que as pessoas não podem vê-lo, né? Mas vocês depois podem apresentar uma descrição de, pelo tom, timbre de voz, como seriam esses meninos. É muito interessante também, né? Mas é isso, eu fiquei feliz. Eu acho que a gente está no mundo para partilha, para atos de partilha. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer tudo aquilo que eu sou, o que eu penso. Fiquei muito tempo no armário. Eu sou muito sério, muito reservado, algo tímido, mas nós não estamos mais vivendo o momento de nos calarmos e ficar na confortabilidade da ausência de riscos. E uma das coisas mais belas para mim na vida são os atos de partilha. Então... E sábio é aquele que partilha, né, Ale? Opa! Não aquele que sabe. A gente não sabe, né? A gente não sabe. A gente tem ilusões de que detemos um ou outro saber, mas se contar o que a gente sabe é tão nada, é tão pouco, mas mesmo a partir disso é importante criar os espaços ou os lugares em que isso possa acontecer. Queria reiterar os agradecimentos da sua presença. Estar contigo aqui em Santa Companhia é sempre muito bom, porque você é dotado de uma sensibilidade que é capaz de nos levar para lugares profundos, muito profundos. Então, agradecido, Ale, agradecido demais. O lugar mais profundo que você tem na vida é você mesmo. Você, a despeito de ser um sujeito individual, você só existe socialmente. O seu ser é construído exatamente por conjunções de relações sociais que você foi estabelecendo na vida. Não perca isso nunca de vista. Eu só ia somar nos agradecimentos.
É muito bom mesmo, a gente fica 2 horas aqui no papo e nem parece que foram 2 horas, né? Agradecer também o convite, já que eu não sou da bancada fixa do Bendita, mas recebi o convite para estar aqui hoje e foi incrível, assim como da última vez, né? E é isso, espero que a gente se veja mais, e aí eu me refiro tanto ao Alê quanto a quem está aí nos ouvindo. Que a gente siga juntos e juntas. E fortes, e firmes. Viva. É isso aí, caro ouvinte. Você pode seguir a Santa Companhia no Instagram pela @santa.cia. E também acessar o nosso site www.santaciadeteatro.com. Não esquece, nos acompanha no YouTube pela Santa Cia e no Spotify, no Deezer, na Amazon Prime, em todo lugar que você estiver ouvindo, com Bendita, com um M, tudo junto, com exclamação no final. Chega! Acabou essa história de parede. Eu quero saber quem foi que inventou de colocar uma parede aqui onde nunca existiu uma. Gestos para mostrar o que esconde os monstros ou a bondade dos corações oprimidos. Cultura popular em expansão. Diálogo e conflito às estéticas hegemônicas. Luz! Para os argumentos subterrâneos realizarem a fotossíntese e brotarem em forma de atuação. O épico ganhou a forma que estamos acostumados com Neyrhold, Piscator, Brecht. Prescator, Marst, Brex. Mas antes e por primeiro, minha gente, a população. Só o épico salva. A antropofagia nos une, é verdade, mas o épico faz acontecer. A utopia como um horizonte alcançável para onde nos dirigimos. Das origens ao século XXI. Aqui, agora. Este foi mais um Bendita, o podcast da Santa Companhia. O entrevistado deste episódio foi o digníssimo Alexandre Matti. A bancada do bate-papo é composta por Rafael Abraão, Demétrio Abraão e por mim, Pedro Coentro. Este episódio tem trilha sonora original de Álvaro Cottarelli e Rodrigo Zanettini, com direção musical de Juliana Gotts, edição de Vinícius Brasil, design de Matheus Teixeira, animação de Ricardo Raposo, direção de arte de Laís D'Amato, direção geral minha de Rafael Abraão, direção de radiodifusão de Pedro Coentro e, no episódio de hoje, a voz da Benedita Cabrita Cachaceira Socialista foi feita pela Malaika Cipriano. Merda! Que não esqueçamos, somos nós, os proletários, que constroem a arte. Trabalhadores do mundo, univos!